Assinaram a liberdade no papel da ilusão, mas não botaram na grade, chamaram. Vamos descentralizar o teatro e a arte. Salve! Eu sou a Jéssica Marcelli. Eu sou a Jaque Alves. Nós somos primas de sangue, irmãs por criação, amigas, parceiras da vida. A vida até o fim. Tenho 31 anos, sou mãe também, né? Sou da Zona Leste de São Paulo, sou Miguel Paulista e atriz. Eu tenho 31 anos também, sou da Zona Leste de São Paulo, sou Miguel de Ururaí e sou atriz. Somos atrizes e participamos de alguns espetáculos, né? Um deles dentro da nossa quebrada, São Miguel de Ururaí, um espetáculo itinerante chamado Reset Brasil, do coletivo Estopou Balaio. E o grupo Pardonizadas, que a gente tem há mais ou menos 6 anos já, né? 7. Agora já são 7 anos. Nossa, parece que eu dormi lá nos 5 anos. 7 anos de grupo aí existindo, né? Que é o mais importante. A gente também dá essa companhia de teatro, né? Com o espetáculo Ensaio para Dois Perdidos, que acontece também na quebrada, nas ruas das periferias. O que significa para você ser uma mulher negra e periférica? Negra e periférica? Sim. E agora? Como é que eu respondo saindo dessa? É ruim, porque tem muito preconceito por aí. Você já é pobre, preta, então você não tem muita chance em nada. E aí, pra mim é ruim. O que é a resistência para você? Resistência pra mim é acordar e levantar. A primeira coisa, assim, porque acho que falando de todos esses processos que atravessam, né, e falando desse assunto de ser uma mulher negra, né, e aí a gente falando aqui de um lugar cis ainda, eu imagino para mulheres trans, para homens trans também, que são em outros lugares, né, mas acho que é esse acordar e levantar, reagir, sabe? Isso é a maior resistência, ser feliz, né? Logicamente que não é romantizando que vai ser todo dia que a gente vai estar feliz, vai estar alegre, né? Mas poder viver nesse dia que você está se sentindo mal, né? Nesse dia que você tá lá embaixo, você levantar, né? Acordar, fazer as suas coisas, tomar um banho, comer, né? Viver e fazer o que você tem que fazer é uma das maiores resistências que eu acho que a gente tem contra quem quer que a gente esteja com a cabeça baixada, né? Quando a gente levanta a cabeça, quando a gente entra em cena, né? Falando desse lugar de ser artista, né? E acredito que para a Jéssica também esse lugar de ser artista é o tempo todo você viver nessa resistência, assim, você saber que você precisa estar ali, que você tem direito de estar ali, né? Que é você, quem é você no mundo, assim, né? Isso já é resistir, né? Isso já é ser estar no outro lugar que eles não queriam que a gente estivesse, né? Não vou falar depois disso. Mas eu acho que eu faço muito coro, assim, o que a Jaque falou. Eu acho que nós, né, enquanto pessoas que somos pretas, de quebrada, todos esses recortes que é colocado pra gente, acho que só o fato da gente existir, né, existir como a gente é, né, sem medo de ser quem é, poder, enfim, respirar, né, poder se dar o direito do descanso, que acho que também o descanso vai muito ali para além do que foi escrito pra gente, né, é poder dar continuidade também para aquilo que tantas outras que estiveram antes da gente tentaram plantar ali, você poder ter a oportunidade de colher e também semear para que outras que virão, né, acho que isso também é resistir, né? Você poder viver em excelência, em equilíbrio, né? Equilíbrio espiritual, equilíbrio físico e equilíbrio mental, psicológico, porque existir é equilíbrio. Percebeu que ser mulher também te colocava em uma desvantagem? Ser mulher, quando você vai arrumar emprego,
Você vai arrumar um emprego, a primeira coisa que eles veem é a sua cor. Então, se você é branca, você tem chance, olha lá. Se você é branca, você tem mais chance de um bom serviço. Agora, se você é negra, o único serviço que eles te falam é limpar banheiro, limpar chão. É isso que sobra para as pessoas negras e que não têm estudo. Como é se deslocar da periferia até o centro da cidade? É um processo complexo, assim, né? Primeiro pela distância, pensando no transporte público também, um transporte que muitas vezes está lotado, que muitas vezes paralisa, né? E esse deslocar já traz essa complexidade. Assim. Eu acho que para além do transporte, assim, o próprio deslocamento físico, acho que tem uma parada também do deslocamento social, né? A gente poder chegar no centro e ocupar lugares que não são feitos para nos receber, enquanto pessoas de periferia, pessoas de quebrada. Você muitas vezes se sentir deslocado, literalmente deslocado, em alguns lugares, perto de algumas pessoas que não estão ali dentro do nosso cotidiano, não tem o mesmo linguajar, né? O mesmo dialeto que a gente. Então acho que tem essa complexidade, tanto em relação à distância, porque às vezes a gente tem que caminhar muito tempo, né? É um transporte atrás do outro, é ônibus, é metrô, é trem, para conseguir chegar no mesmo horário que alguém que pode ir andando, que alguém que pode ir de bicicleta, chegar no mesmo lugar, né? Sim, e também uma questão de você já sair já armada, né? Você sai armada com uma armadura mesmo para poder enfrentar esses lugares, para poder enfrentar esse mundo e se colocar, sempre se colocar, né? E é um processo que não é romântico também, que é cansativo. É verdade, né? Isso acho que acaba também espelhando em quem a gente é, né? Em como a gente reage a certas situações, em certos ambientes, né? Como a gente é lida, né? Enfim, entrando em certos lugares. E olha que, assim, no nosso caso, né? Como a gente vem, querendo ou não, nitidamente de uma família miscigenada, Sim. ainda tem um outro aspecto, né? Um outro lugar diferente de outros familiares nossos que são pessoas mais retintas, que são pessoas que têm os traços mais fortes, né? Então a gente sabe o quanto estar nesses lugares já é um ato revolucionário, né? Já é um ato de combate, né? Só pela sua presença, só por você ser quem você é, né? Enfim, é complexo, como eu já disse. Complexo. Quais foram os momentos que você percebeu que o racismo existia? Bom, foi quando eu era novinha. Eu estava com 6 para 7 anos, já estava na escola. E a minha professora, eu era a única pretinha da sala de aula. E aí a professora me chamou lá na frente, pediu para me fazer uma lição, só que ela me humilhou. E aí ela falou que eu não serviria, que eu era uma macaca, que eu só ia servir para comer banana. Isso uma professora falando isso para mim. E aí depois disso eu peguei muito trauma, sou meia contraída, não gosto muito de ficar muito perto de pessoas mais claras, então eu fico bem na minha. E por causa disso não consegui quase nada na minha vida. Não estudei, não sou nada. Sou uma simples cozinheira, só isso. Como foi crescer sendo uma mulher negra na periferia? Crescer. Eu acho que é muito louco porque, em primeiro lugar, é como a gente enxerga futuro, né? Como que a gente se percebe no futuro? Para além, tanto, vou falar por mim, quanto mãe também, né? Então eu me vejo também na minha filha e imagino outros futuros para ela. E para nós, né, pessoas pretas de periferia, você poder se enxergar no futuro é muito difícil. É difícil porque eu percebo
consigo, por exemplo, me projetar na velhice, né? Por que eu não consigo, né? Qual é o aspecto, né, que é apresentado pra gente, que é apresentado pra mim enquanto uma possibilidade de crescimento, né? De maturidade. Eu acho que para além de tudo isso, né, para além da gente pensar futuro, né, me remetendo ao meu passado, né, me vendo enquanto criança, tem muitos atravessamentos, né. Primeiro, por você crescer, eu sou filha única, mas ao mesmo tempo eu cresço num ambiente muito comunitário, muito coletivo, né? Eu tenho muitos primos, né, que são criados juntamente comigo, enquanto irmãos, assim como a Jaque, né? Então você aprender a dividir, a compartilhar, né? Você aprender a estar junto com o outro, né? É você aprender a partilhar conhecimento, né? Você saber ouvir, você saber, né, falar. E para além de tudo isso ainda tem as violências, né, que nos atravessam, querendo ou não. Eu morei por muitos anos ao lado, eu não sei nem se já sabe disso, mas eu morei por muitos anos no meio, né, de duas pequenas ruas. Então, tipo, de um lado, né, você corria para um lado da favela, tava a criminalidade, do outro lado também tava a criminalidade. Então, e querendo ou não, nós que é de quebrada, a gente tem um lugar também de crescimento, né, da criança na rua, né, de crescer na rua, de fazer amizade na rua. Então, para que eu não estivesse ali cercada dessas violências, muitas das vezes os meus amigos iam até a minha casa, que eu tive o privilégio, que para quem é de quebrada, eu tive o privilégio de morar numa casa com quintal, né? E o quanto é importante pra gente, né, enquanto comunidade negra, a gente poder se reunir. Então os meus amigos iam até a minha casa, desde a infância até a adolescência, assim, a minha casa era um point, né? E também, por outro lado, tem o lado familiar, né? Que era quando a gente se encontra na casa da nossa avó, Dilza, que é um lugar ali que a gente também consegue partilhar de outros lugares da infância. E acho que quando você fala de privilégio, né? Eu acho que essa palavra nem tá na nossa vida, assim, né? São oportunidades que tem, outros acessos, né? Que vai tendo, que a gente vai percorrendo em outros lugares. E crescer para mim dentro da quebrada, da comunidade, da periferia, eu acho que é basicamente tudo isso que a Jéssica disse, né? Que é essa complexidade, que é ter essa visão de futuro, ter essa visão de como eu posso crescer, de ter essa ideia de envelhecer, né? Sendo que a gente tem que viver o agora, ainda mais sendo mulher preta, periférica e artista, né? É viver o agora, viver o que a gente tem que fazer no agora, assim, né? E aí, dentro disso, a gente vai entendendo o que é esse crescimento ali dentro, né? Sendo criada com vários primos, sendo criada com várias pessoas, cada um na sua referência. Você vê que essa diferenciação das mulheres negras vai sendo diferente, não é todo mundo no mesmo, na mesma vivência, né? Na mesma referência tem. Mas essa vivência de comunidade e viver nos mesmos espaços referenciais, periféricos, isso vai transformando e moldando a gente naquele formato, moldando não, né? Referenciando essas pessoas, assim, né? A gente vai crescendo dentro dessa periferia e sendo o que essa periferia é, né? E a gente leva no corpo, leva a história, leva a vivência para qualquer lugar que a gente for. Eu acho que dentro desse lugar também de coletividade, pensar o quanto a gente foi criada no coletivo, né? Por muitas vezes os meus pais tiveram que estar ausentes para trabalhar, buscar o pão de cada dia. Foram as minhas tias que cuidaram de mim, foi a nossa avó que cuidou de 19 netos, né? Foi a rua, querendo ou não, né? Os meus amigos da rua ali que me acolheram também, a escola, que era um lugar importantíssimo para mim. Eu sempre gosto de falar, né? De enfatizar que eu me vejo enquanto artista, no primeiro momento, para além do núcleo familiar, né? Que, querendo ou não, a gente tem um incentivo familiar aí, artístico também. Sim. Mas, querendo ou não, a escola foi que me acolheu, né? Foi ali que eu participei de sarau, foi ali que eu ouvi falar sobre teatro, que eu ouvi falar sobre capoeira, sobre dança no ventre,
muitas outras ações que tinham, né, artísticas dentro do ambiente escolar. Então, o quanto foi importante também ter esse outro núcleo, né, fora do familiar, né, fora do que a gente entendia, né, enquanto coletividade, mas ampliar também esse cuidado dessa criança, porque a gente entende que crescer na periferia é crescer no quilombo, é crescer na aldeia, é saber que todo mundo está responsável pelo nosso bem-estar.